apurou-se em apresentar, no dia 8 de janeiro do corrente ano, seus pedidos de autorização para uso emergencial, temporário e experimental. Desde o primeiro momento, esta Agência Nacional de Vigilância Sanitária deu seguimento à análise, já iniciada pelo processo de submissão contínua de mais de 20 mil páginas de denso material técnico, buscando cumprir o prazo jamais tentado, por nós arbitrado, de 10 dias corridos para concluir tão importante e difícil tarefa. Em meio a um cenário de incertezas, agravado por pressões de todas as naturezas, infelizmente, muitas vezes motivadas por razões outras que não a saúde pública. Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver este vídeo. Bom, como era esperado, a Anvisa autorizou o uso emergencial da vacina do Dória e a aplicação procedeu logo em seguida, com o prêmio digno de atuação dramática para o político. Obviamente, a autorização iria acontecer, pois como já explicado no canal, mesmo antes dos resultados mais robustos saírem, os contratos e isenções de responsabilidades e compra já haviam ocorrido. Portanto, para não demonstrar completa incompetência, o Estado vai jogar com a sorte e aplicar a vacina na sua população, rezando para que grandes problemas não aconteçam. Pois, como já explicado no último documentário, existem implicações bioestatísticas que justificam racionalmente o ceticismo e medo de grande parte da população. Vou deixar o link do vídeo explicando esses elementos na descrição, ajudem a compartilhar se for possível. Mas as matérias a respeito da aprovação emergencial e até mesmo a declaração do presidente da Anvisa de que forças obscuras estavam em ação deixam claro o que qualquer um que entende o básico de estatística já sabia. Existe um entendimento de que o processo de teste muito provavelmente ainda está em andamento, sendo também importante ressaltar que se caso a aplicação não gere grandes problemas, isso será apesar de uma demonstração de segurança e eficácia duvidosas e não por causa de um bom desenvolvimento. Mas a tendência, pelo menos cosmeticamente, é que os dados sejam favoráveis, pois a aparente intenção é tratar o Dória ou algum outro político como salvador da pátria, tentando desmerecer o constante aumento de popularidade do Bonoro e impulsionado grande parte pela mídia descentralizada. Alguém aí duvida uma direta ligação com o que acontece em relação à mídia descentralizada e a vontade louca que os políticos vinham exibindo de regulamentar a internet? Mas voltando ao assunto, as aplicações parecem que vão ter início em alguns dias. Desejo muita sorte, e não falo isso de maneira pejorativa, aos que vão de fato se imunizar, seja por conta de uma coerção ou por vontade própria. Espero de coração que os efeitos, se acontecerem, sejam poucos. Porém, com os dados que foram disponibilizados, fica bem complicado afirmar qualquer coisa, pois a própria Anvisa, além de comentar sobre as pressões vindas de forças obscuras, e não, eu não estou falando das declarações estranhas da Angélica em relação ao que supostamente o Luciano Huck está descobrindo de si mesmo. Foco no que é importante. Bom, além das ditas pressões obscuras, a própria Anvisa aprovou oficialmente o uso emergencial da vacina com grandes ressalvas. Lendo a matéria. O gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Gustavo Mendes, afirmou na manhã de hoje que a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac, teve o dado de imunogenicidade considerado não adequado, mas, tendo em vista a necessidade brasileira, recomendou a aprovação do imunizante. Ou seja, supostamente está precisando de alguma coisa? Tá liberado, segundo a Anvisa. Novamente, desejo de coração que quem levar a picadinha, caso aconteça, pelo menos se torne um X-Men com algum poder legal e útil, como por exemplo o Professor Xavier, que pode dar a maior dor de cabeça para quem ele quiser, se bem que progressistas liberais já conseguem fazer isso. Enfim, boa sorte, pessoal. E no mundo doido das ocorrências nessa pandemia, temos alguns países seguindo o lindo exemplo da Nova Zelândia, que os ditadores enrustidos amam falar sobre, mas odeiam discutir variáveis específicas envolvidas nos casos do vírus por lá.
Voltando ao assunto, alguns países estão adotando como a dita Nova Zelândia o ato de se construir ou reclassificar centros de refugiados em centros de Respira. Não pode essa palavra. Em centros para deter pessoas que não obedecerem às regras de quarentena forçada. Acho que eu não preciso nem dizer com qual momento histórico isso se parece, né, pessoal? Eu ainda estaria disposto a apostar uma cervejinha de que um dos parâmetros que essas, abre aspas, autoridades, fecham aspas, estão usando para catalogar uma pessoa como alguém que deva ou não ficar nesses locais contra sua própria vontade seriam os testes de PCR, que já comentei aqui no canal toda a problemática envolvida nessa metodologia, em que o uso acima de 35 ciclos, às vezes até menos, para a expansão do material genético e leitura do elemento dosado, supostamente geram uma explosão na taxa de falsos positivos, implicando em um problema de calibragem na sensibilidade do procedimento de dosagem, permitindo assim uma grande contaminação na classificação de pessoas que estão com o vírus ou que podem ser consideradas entes contaminantes por essas vias específicas. Em breve, um documentário a respeito disso vai sair. Parem de cobrar, pois eu já estou arrancando os cabelos que ainda tenho. Tenho misericórdia do que resta da minha sanidade. Se as informações e reflexão trouxeram algo de positivo para você, deixe seu like, comente e ajude a compartilhar os documentários do canal com seus parentes e amigos pandeminions. Pois, apesar das ameaças, eles são ótimos divulgadores de conteúdo, principalmente por conta da raiva patológica descontrolada e covardia que muitos possuem, onde dificilmente essas pessoas se articulam sem estarem em manadas a fim de retroalimentar o seu também egocentrismo patológico para um constatar a sinalização de virtude do outro. Inclusive, vou sinalizar um pouco de virtude aqui. Música triste, produção. Eu quero contribuir com a sociedade realizando a maior caridade ao meu alcance. Quero doar a minha dose de Coronavac, seja para quem for que quiser pegar. Eu estarei sacrificando a minha vida para que outra pessoa possa receber esse imunizante. Obrigado e não chorem por mim. Compartilhe os vídeos do canal.